E vamos falar sobre essa maravilha de livro que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e que eu coloquei aqui para começar essa apresentação. A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes é médica, trabalha com cuidados paliativos, né, com pacientes terminais, e é especialista em psicologia também, tem pós-graduação em psicologia. Então, nesse livro, e naquela apresentação que eu já coloquei também no AVA, ela fala da experiência dela com essa atividade, né, de estar ao lado, de assistir, de ajudar as pessoas que estão perto da morte e das que estão morrendo, né? E ao longo de todo o livro ela mostra uma grande espiritualidade, né? Uma grande capacidade de reflexão filosófica. Ela não fala em nenhuma religião, mas assim, isso está muito presente lá na escrita dela. Ela diz: a vida é breve e precisa de valor, sentido e significado, e a morte é um excelente motivo para buscar um novo olhar para a vida, né? Olhar para a morte, falar da morte, conscientizar-se da morte, né, da nossa mortalidade. E ela fala com o leitor, né, que o fato dela estar sendo lida dá essa esperança que a vida possa nos agradecer pela coragem de estar lendo um livro sobre morte, porque as pessoas evitam, né? Então ela conta a história dela, né? Ela fala, a vida é feita de histórias, o que eu fiz com a minha? Então ela conta que a avó dela era bem doentinha, tinha um problema na perna, né? E que o médico que cuidava da avó dela chamava Doutor Aranha. E ela ficava encantada de ver, porque o médico chegava, escutava, pegava na mão da avó dela, ficava cuidando, né, tocava a avó. E era muito atencioso. Devia ser aqueles médicos de família antigos, né? E tinha uma qualidade de atendimento que encantava aquela menina, né? E uma vez, depois do atendimento, ela tinha 5 anos, e ele pergunta: o que você vai ser quando crescer? E ela falou: médica. E então era aquele modelo inspirado no Doutor Aranha. E ela sempre falou para a avó que ela ia ser médica porque ela ia cuidar da avó, né? E fez a faculdade com bastante dificuldade. Ela não vem de uma família chica, né? E ela vai contando ela não, inclusive não fez de uma vez só, ela parou um pouco, foi trabalhar, e quando ela começa a trabalhar, bom, aí ela decidida sempre a trabalhar com pessoas já no fim da vida, né? E a primeira experiência dela com alguém que estava morrendo, né? Um rapaz que chamava Marcelo, foi uma experiência bem marcante. Ela foi atendê-lo em casa, e ele estava com muita dor, gritava muito, e ela pediu sedativos, né? Mas isso demorou 4 horas para chegar, e ela ficou muito mal, né? E isso fez ela parar um tempo também, porque aí ela descobre, né, que só se pode cuidar do sofrimento do outro se a gente está se cuidando. Então ela traz muitas reflexões a esse respeito nesse livro dela, né? É preciso se cuidar, é preciso se cuidar. Eu não tenho como cuidar do outro se eu não cuido de mim, né? É aquilo que o Jung falava, né? Nenhum paciente chega onde o terapeuta não chegou. E daí ela vai explicar aqui que é o cuidado paliativo, né? Que ela trabalha com cuidado paliativo. Cuidado paliativo é uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes e adultos
de pacientes adultos e crianças e famílias que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida. Previne e alivia o sofrimento através da identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e de outros problemas físicos, psicossociais ou emocionais. Né? Essa é um conceito, uma concepção da Organização Mundial de Saúde que ela coloca. Então, ela diz que bom, não é nosso caso, né? Nós não somos estudantes de medicina, não é nosso caso de sedar a dor sem deixar o paciente inconsciente, mas é o nosso caso como psicólogos para trabalhar em equipes que se dediquem a pacientes em situação de morte, ou mesmo de todas as mortes que a gente acompanha na vida, né? As separações, as perdas. Né? Então, ela vai dizer, desde a notícia, né? Desde o diagnóstico, né? Que é um sofrimento, desde o diagnóstico, né? De alguém que vai morrer. Né? E sempre defendendo a verdade. Ela fala, não tem por que não falar. O que mata não é a verdade, o que mata é a doença. Né? Não tem, ela defende que a pessoa saiba, que a pessoa receba o diagnóstico, para que a pessoa se prepare. Né? Não é negar a morte, não é falar você vai ficar bom, é falar, olha, a situação é essa. Existem maneiras de falar e o profissional tem que se educar para falar. Né? Inclusive, ela se depara com situações em que a família pede para não falar. Então, a equipe tem que lidar com isso e convencer a família que é mais interessante para o paciente saber a sua real condição e se preparar. Ela diz, inclusive, o mesmo que a Elizabeth Kubler-Ross dizia, né? Que às vezes os pacientes fingem que não sabem porque a família não dá conta de falar e de lidar com a realidade. Né? Então, ela fala que essa consciência da mortalidade traz um sofrimento intenso, as pessoas começam a buscar o sentido da existência, sentem angústia de talvez não ter tempo suficiente para vivenciar esse encontro. Né? Então, que os cuidados paliativos, nesse momento, tratam de suspender os tratamentos fúteis, nada de ficar prolongando a vida indefinidamente, né? Cuidar dos sofrimentos físicos e das sequelas dos tratamentos agressivos. Né? Então, ela fala, não adianta sedar e a pessoa perder a consciência do que está vivendo. Né? Tem que sedar e, por isso, precisa estar bem preparado. E que a família adoece muito. Então, trata-se de viabilizar uma boa qualidade de vida nesse final de vida, né? Para que ele sinta menos dor, menos desconforto, porque ela fala, se está com dor, não tem condição de planejar nada, de pensar em nada. Né? Ter alguém que se importe com o nosso sofrimento no fim da vida é uma dessas coisas que trazem muita paz e muito conforto para quem está morrendo e seus familiares. Não? Eu acompanhei um caso de uma amiga, psicóloga, colega minha, que ela e a mãe tiveram Covid e ela sai e a mãe fica, né, no hospital. E depois a mãe vai piorando, já tinha idade, né, mas não morria. Né? E um dia a psicóloga, é um hospital aqui em Campo Grande, o Hospital da Unimed, que trabalha com cuidados paliativos, e um dia a psicóloga falou, escuta, você está pronta para deixar sua mãe ir? Aí ela falou, estou. Ela falou, então você vai ter que falar isso para ela, seria bom você falar isso para ela. E ela vai e se despede da mãe. Nesse dia a mãe foi embora. Então, são histórias bem interessantes. Então, ter alguém que se importe com o nosso sofrimento no fim da vida é uma dessas coisas que trazem muita paz e muito conforto para quem está morrendo e seus familiares. É preciso ter atenção plena em cada gesto
e ser muito cuidadosa com minhas palavras, com meu olhar, com minhas atitudes, com os meus pensamentos. Todos serão absolutamente transparentes diante de uma pessoa perto da morte. Ela fala que as pessoas ficam com os sentidos muito aguçados, com uma consciência muito plena, né? Todos adquirem uma verdadeira antena captadora da verdade quando estão perto da morte. Ela fala que é impressionante, você não engana a pessoa nesse momento. A pessoa entende tudo, sabe tudo, tem uma consciência, uma hiperconsciência. Né? É como quando a gente leva um susto, que tem aquele momento de consciência alterada, né? Que você parece que um segundo demora minutos, em que você vê tudo, você relembra todas as coisas, né? Ela fala que a pessoa perto da morte tem essa hiperconsciência das coisas, né? Hipersensibilidade, hiperconsciência e hipernoção das coisas. Então, ela fala a questão do herói, né? Não é quem quer fugir do encontro com a morte, mas como a reconhece como sua maior sabedoria. Aí ela também traz os números, né? Mais de 1 milhão de brasileiros morrem cada ano, desses 800 mil morrem de morte anunciada, ou seja, vão ter consciência da morte. Né? Câncer, doenças crônicas e degenerativas, né? Não é de acidente, de bala, mas de doença, e sabe que vai morrer. Então, é um número muito grande, mas, infelizmente, ela fala que o Brasil está numa colocação muito ruim em relação a cuidados paliativos, na frente apenas da Uganda e Índia em 2010. Em 2021, também volta a ocupar o terceiro pior lugar, perto do Paraguai, outro eu não estou vendo aqui. Então, ela fala que a gente só consegue pensar na vida, no sentido da vida, se a dor passar. Então, a tarefa dos cuidados paliativos, a principal tarefa dos cuidados paliativos para ela é manter o paciente de uma maneira que ele esteja confortável, né? Que ele tenha uma morte digna, sem dor, sem sofrimento, e que ele possa viver essas coisas com a família dele, essa despedida, essa consciência de estar indo embora. Ela fala, se a falta de ar passar, se a dor passar, se qualquer desconforto físico passar, haverá tempo e espaço para a vida se manifestar. E ela fala que ela começa, assim, chamando as pessoas, olha, ele está com dor. Aí os enfermeiros falavam, mas já tomou remédio hoje. Ela falou, não é isso, já tomou remédio hoje, está com dor ainda, está morrendo, né? Dá mais remédio, vamos lutar para diminuir essa dor, né? E ela fala que o desafio do médico é esse, né? Tratar a dimensão física sem sedar o paciente. Daí ela fala de vários tipos de morte, eutanásia, e ela fala que ela luta para propiciar a calotanásia, que é a morte bela. Ela fala que, se bem conduzida, 97% dos pacientes em cuidados paliativos morrem no melhor do seu conforto, em momentos mais belos e intensos do que uma cena de cinema. Apenas 3% precisa de sedação. As pessoas morrem como viveram. Se nunca viveram com sentido, dificilmente terão a chance de ter uma morte com sentido. Muitas coisas parecidas, né, com a Maria Júlia Kovacs, que escreveu o livro muito antes, mas e com a Elizabeth Kubler-Ross, que ela fala que foi quem abriu o caminho para ela. Um dia uma enfermeira viu que ela estava sofrendo demais e deu esse livro para ela, da Elizabeth Kubler-Ross, e isso ajudou muito, ela não conhecia. Então, ela fala também como a Júlia Kovacs fala, pacientes podem ter em seu corpo tubos e monitores que adaptam ruidosamente em casos extremos, sem a companhia de seus familiares, sendo
expropriado da sua própria morte. Né? A pessoa vai para a UTI e fica lá ligada àqueles aparelhos, longe da família, sem ter consciência, sedado, sem ter consciência da própria morte. Né? Elas pensam outro tipo de morte, né? Que outro tipo de morte é a morte digna. Né? Nesse cenário, há um sem número de rotinas, verificar sinais vitais, monitorar funções fisiológicas, né, são prioridades, conversar e ouvir sentimentos e emoções passam para o segundo plano os cuidados do fim da vida. Pacientes são desapropriados de seu processo de morrer e pedem o poder, o controle e a autonomia sobre a própria vida, provocando o grande temor nos tempos atuais, a morte prolongada e dolorosa com o sofrimento, que pode ser motivo para tantos pedidos de eutanásia. Bom, ela fala da necessidade de formação, né? Que é preciso conversar sobre a morte para que o cuidado que ela demanda esteja absolutamente disponível para todos que dele necessitem, e que somente através da educação para os cuidados paliativos de excelência é que podemos alcançar a realização profissional alinhada com nossa realização e com nossos interesses. Necessidade de formação. E aqui é muito interessante, ela coloca uma diferença entre empatia e compaixão. Tem muito a ver com o que ela diz antes também sobre se cuidar, né? Sobre a necessidade de você se cuidar para cuidar do outro. E ela fala que empatia não é o suficiente, não é o necessário, não é o bom, não é o adequado. Né? Ela diz, empatia é estar ao lado de alguém que precisa de cuidados paliativos, não é viver pelo outro o que ele tem que viver. Porque na empatia a gente sente o que o outro sente, quer viver o que o outro vive. Né? Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Embora seja uma habilidade importante, pode ser um fator de risco em cuidados paliativos. A empatia tem seus perigos, ela diz. A compaixão não. E daí o que ela vai entender por compaixão? Compaixão vai além da capacidade de se colocar no lugar do outro. Ela nos permite compreender o sentimento do outro sem que sejamos contaminados por ele. A empatia pode acabar, mas a compaixão não tem fim. Na compaixão, para irmos ao encontro do outro, temos que saber quem somos e do que somos capazes. Bom, só um detalhe, essa carinha linda aí, prestando atenção, né, ouvindo, essa escuta atenta que essa carinha demonstra, essa carinha é da doutora Elizabeth Kubler-Ross. Olha que atenção, né? Olha que escuta. Então, lembrando que a nossa ferramenta de trabalho é a escuta. Interessante. Na compaixão, ela diz, o primeiro passo para quem deseja se envolver com cuidados paliativos é se conhecer. Né? O que ela já tinha dito lá atrás, tem que se cuidar. Saber do que se dá conta, do que se dispõe a fazer. Precisamos ir além da empatia, porque a empatia permite que nos coloquemos no lugar do outro e sintamos sua dor, seu sofrimento. A compaixão nos leva a compreender o sofrimento do outro e a transformá-lo. Daí ela fala da necessidade de falar sobre a morte. Né? Essa dificuldade lá que a gente viu no medo da morte, na negação da morte, né? e que tantos autores têm se dedicado ao tema, e que ela fala que é preciso conversar sobre a morte. Por que a gente não conversa? Ela conta que, no começo do livro, ela conta que às vezes ela ia em alguns lugares e falava, o que você faz? Eu sou médica. Que interessante, mas o que você faz? Ela, eu cuido das pessoas que estão morrendo. Ela ficava sozinha em 5 minutos. As pessoas, deve ser difícil, né? E iam saindo de perto dela. É como se falar sobre a morte contaminasse. Eu tenho uma amiga psicanalista, ela ficou viúva há um ano atrás, e ela fala assim, todas as minhas amigas desapareceram. É como se a morte do meu marido fosse contaminar a vida delas. Né?
elas desaparecem. Olha que interessante, né? Que as pessoas não falam sobre a morte, as pessoas não pensam na morte, como se nós não morrêssemos. Todo mundo sabe que é a única coisa certa que temos na vida. Então, conversar sobre a morte, deixar virem reflexões sobre o sentido de morrer e entregar-se ao sobressalto de sentimentos difíceis. A morte chegará, por que não nos preparamos? Por que não conversamos abertamente sobre essa última certeza? Não é querer morrer, gente, é saber que vai morrer, né? E não tratar isso como tabu. Então, medo, preconceitos, fragilidade que essa conversa expõe são maiores que a nossa vontade de libertação desses temores, né? Por isso que ela fala, para você que está lendo, eu te dou meus parabéns né, e tenho esperança que essa coragem se manifeste em mais pessoas, a coragem de falar sobre a morte, essa coisa tão necessária. Na vida humana, talvez somente a experiência de nascer possa ser tão intensa quanto o processo de morrer. Talvez seja por isso mesmo que temamos tanto esse tempo. É como se a gente não olhasse para a morte e ela não nos visse, né? Se não olho para a morte, ela não me vê. Se eu não penso na morte, ela não existe. É essa ingenuidade que as pessoas praticam o tempo todo com a própria vida. Pensam que se não olharem para o lixo da relação afetiva, o lixo do trabalho, o lixo da vida que preservam a qualquer preço, será como se o lixo não existisse. Mas o lixo se faz presente, cheira mal, traz desconfortos, traz doenças. Eu chamo essas pessoas de zumbis existenciais, ela fala. Nas redes sociais, ao insistir em compartilhar violência e preconceito, ao persistir na vaidade de se manter infeliz por dentro e totalmente feliz por fora, né? As pessoas cultivam cada vez mais a própria morte sem se dar conta disso. Todos como crianças adoecidas, estranhamente crescidas, nuas, mas com as mãos tapando os olhos, acreditando-se invisíveis. Não há espaço para falar sobre a morte com pessoas que não estão completas em suas vidas. Então, ela fala que é só pela consciência de morte que a gente constrói esse ser que a gente deveria ser, né? A completude do ser humano só se dá quando sabemos qual é a finalização desse processo, né? Quando sabemos que a finalização da nossa vida é a morte, né? Quando a gente reconhece isso, que a gente perde o medo de falar sobre isso, de pensar sobre isso. Então, observem que só as pessoas muito sábias, muito emocionalmente maduras falam sobre a morte. Aí ela fala que tem gente que vive de um jeito morto, que não sabe se relacionar, que não confia, não entrega, não perdoa. Gente que perpetua a própria dor, se entorpecendo com drogas, álcool, antidepressivo, tentando se proteger da tristeza de não se saber capaz de sentir alegria. Ela diz, vejo pessoas assim em todos os lugares, pessoas cheias de razão econômica, política, administrativa, que se empobreceram da vida e se enriqueceram de morte. Pensem nos políticos, hein? O desafio é fazer uma pessoa se sentir viva, não é negar o processo de morte dela. Os primeiros desafios são saber quem somos, o que estamos fazendo ali e como faremos para que aquele processo seja o menos doloroso possível. Permanecer ao lado de alguém que está morrendo fará com que experimentemos muitas vezes a sensação de estar perdidos. Mas não é o caso de fugir. É nesse espaço de tempo que conhecemos caminhos totalmente inéditos dentro de nós mesmos para chegar a um lugar incrível, a vida, né? Aí ela diz que para ser capaz de cuidar de alguém que está morrendo, a primeira coisa a saber é em que medida a gente pode estar ali, com quanta responsabilidade a gente conduz a própria vida. Que é essa responsabilidade consigo mesmo à medida da capacidade de ser responsável pelos cuidados com a vida da outra pessoa. Na hora da morte, ela diz, somos verdadeiros oráculos. Ela diz, quer um conselho? Peça para alguém que está morrendo. Esse sopro vital de sabedoria, né, que ela fala que a pessoa
chega nele, né? Bem perto da hora da saída, emerge para a consciência e ilumina os pensamentos com uma luz divina, uma lucidez absurda. Isso ela fala da experiência de 20 anos dela estando ao lado dessas pessoas, né? De pessoas que estão morrendo, auxiliando na hora da morte, auxiliando para o momento da morte. E ela diz também, se você se sente incapaz de estar ao lado do paciente, pode ter certeza de que você é mesmo. Ela diz, para mim, não existe nada mais sagrado do que estar ao lado de quem está morrendo, porque não haverá a próxima vez. O grau de presença que é preciso desenvolver para realizar cuidados paliativos só pode ser alcançado com treinamento técnico comprometido, atividade física, né, para o corpo estar bem, para a mente estar bem, atividade física consciente para sentir o seu corpo, terapia emocional e experiências que ajudam a encontrar a própria paz. Como ajudar o outro a achar a paz dele se não sabemos onde está a nossa? Ela fala que um diploma não mostra o sentido da vida. Por isso, a gente não pode se iludir com certificados. Aí ela fala do tempo, né? Que quem está morrendo e sabe que está morrendo tem pouco tempo. E que esse tempo a pessoa tem uma relação com ele completamente diferente. Né? Ela fala, muitas vezes a pessoa demora 10 anos em um processo terapêutico assistido para entender coisas simples a seu próprio respeito. Mas no tempo de morrer, parece que a capacidade individual de compreender e tomar atitudes sobre o uso do próprio tempo se acelera. E isso a Kubler-Ross fala também. Você conversa com o paciente pela manhã e à tarde ele tomou todas as providências para a compreensão daquilo tudo. Já pediu perdão, já perdoou, já resolveu isso e aquilo e agora está tudo bem. Daqui a pouco ele vai tentar resolver novas pendências. Então, essa relação com o tempo é bem diferente, né, nessa fase. E ela fala que na nossa cultura a gente não tem essa consciência antes, até porque não pensa, né, na morte. Ela fala porque a nossa cultura é faltante, falta maturidade, falta integridade, falta realidade. E ela fala sobre a ética também, né? Coisas muito interessantes. Ela fala assim, um exemplo claro de ação ética é quando ouço uma mãe dizendo ao filho moribundo, pode ir. Em um primeiro momento, ela talvez tenha feito prece pela cura. Mas então ela se conecta com essa força e consegue entender que o melhor não é o que ela quer que aconteça. Né? Quando ela diz, pode ir, meu filho. Né? A mãe olha para aquele instante e entende que para o filho o melhor seja talvez o que doerá tanto se ela aceitar, mas ela aceita e liberta por amor. Né? A Kubler-Ross também traz essa discussão, né, de pessoas que não aceitam, que querem que o ser amado continue se submetendo a outros tratamentos, né? E que a gente tem esses filmes aí falando sobre isso, né? Tem um recente que é Meu Ano em Cambridge, também muito interessante. E para finalizar, né, sem concluir, ela fala sobre religião, sobre a questão religiosa. A religião pode ser uma comorbidade grave, até perversa, ou uma ferramenta de cura muito profunda e eficaz. A Maria Júlia Kovacs fala também, não com essas palavras claras que a Ana Cláudia Quintana escreve, né? Seria muito melhor, ela diz, se todos os profissionais que trabalhassem com cuidados paliativos fossem simplesmente ateus essenciais. Porque o ateu puro tem pelo menos uma curiosidade a respeito da crença do outro. O ateu verdadeiro respeita a crença de qualquer um. Ele não julga, ele é um curioso, ele quer saber como é que é a sua crença. Ele não está julgando. Né? Os ateus convertidos, não. Eles são fundamentalistas como os religiosos e fazem guerras para provar que Deus não existe. Aí ela
ela conclui, né? Os profissionais de saúde que desejam converter o paciente à própria religião podem ser perigosos, né? Por isso que ela fala, eu preferia trabalhar com ateus, né? Quanta experiência essa médica não teve, né, com pessoas religiosas para dizer isso, né? Esses que querem converter o paciente, quando se convencem que o paciente sofre por não ter escolhido o caminho que julgam ser o certo, já se declararam incapazes de compreender a grandiosidade do caminho escolhido, né? De trabalhar com cuidados paliativos. É um caminho grandioso que tem que ter esse respeito, né? A pessoa é incapaz de compreender essa grandiosidade quando ela tenta converter o paciente na crença dela, porque ela acha que a dela é a melhor, né? Sem se interessar sequer pela crença do outro. Ela diz, tem sempre algum profissional que diz que o paciente está morrendo porque não aceitou Jesus no coração. Quando pensa ou diz isso, assume que esse Jesus também não entrou no próprio coração, porque se o tivesse feito, jamais agiria assim com alguém que sofre diante da própria morte. Jesus, Buda ou qualquer grande liderança religiosa ou espiritual, todos morreram. A morte é um ato sagrado. É isso, gente. Claro que é muito mais do que isso. Estou comentando passagens do livro que acho interessante. Esse é um livro que eu gostaria que vocês lessem, é muito interessante. Se vocês forem ler apenas 3 livros, acho que sobre a morte e morrer, a morte é um dia que vale a pena viver, e dá uma folheada lá na negação da morte, na primeira parte da negação da morte, na questão do heroísmo. É isso.